Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais uma live. Demorei um pouquinho para começar a de hoje, uns 5 minutinhos a mais do que programado. Na hora que coloquei o celular no tripé, eu apertei o botãozinho de reiniciar, o tripé ficou apertando e ele demora para fazer isso. Estão me ouvindo bem? Tá saindo legal o áudio? Confirmem para mim que a gente começa mais uma live. Tá rolando? Estão me ouvindo? 1, 2, 3. A gente tem estudado... Vamos ver se está rolando som. Estou esperando alguém me confirmar. Beleza. Então, pessoal, a gente tem feito os estudos dirigidos. Então, vamos fazer uma revisão muito breve. Assim. Quando a gente fala sobre todos esses aspectos iniciais, onde a gente estudou primeiro Shiva e Shakti, o aspecto espiritual, o aspecto material, ou Purusha, né, essência, e Prakriti, né, essência e matéria. Então, quando a gente estudou essas duas características, formando o meio de Nashvara, né, esse meio sendo regido por uma inteligência suprema de Mahat, essa inteligência suprema permitindo a existência de seres espirituais, o nosso Atma, esses seres espirituais tendo as características das trigunas, né, de Sattva, Rajas e Tamas. E dentro das características de Sattva, Rajas e Tamas, a gente vai entrar hoje no estudo das 11 indriyas, né, das 11 ferramentas que a gente tem para experimentar o mundo. E depois a gente vai estar falando dos 5 elementos que vão formar os 3 doshas. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dos aspectos, dos tattvas. O que são os tattvas? Tattvas são os aspectos primordiais da criação do universo. Então, esses aspectos eles são completamente necessários para a criação do universo. É isso. O universo não pode existir se ele não tiver todos esses tattvas que a gente está falando, se ele não tiver todos esses aspectos, todos esses elementos. Então, o universo ele só ganha movimento, só ganha energia, só ganha essa liquidez toda, esses acontecimentos todos, a partir do momento em que tudo o que eu falei é fecundado pela consciência. Em que a soma da consciência, da essência habitando a matéria, fecunda todos esses aspectos. Então hoje a gente vai estar entendendo os aspectos sutis do universo sutil, do universo de Sattva, que são chamados de 11 indriyas. Tá? A gente vai estudar hoje as indriyas. Vai ficar gravada, tá? Não se preocupem. Então hoje é o estudo dirigido 8, se eu não me engano, né? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo em indriya, indriya significa os instrumentos que o meu espírito tem para experimentar o mundo. Os instrumentos que o meu espírito tem para experimentar o mundo e agregar o conhecimento espiritual. Então, eu falei disso sábado, quando eu fiz uma live com o Mário Neto, está salva no Instagram dele, que é um grande amigo terapeuta, onde eu falei sobre essa questão de você ler uma coisa e acreditar. Quando você lê alguma coisa, você não está experienciando aquilo. Experiência é algo que pode ser escrito em um livro. Você pode escrever um livro com as suas experiências de vida. Mas o experienciar é o próprio ato de maravilhamento, de aplicar aquela função na sua vida e ver como aquilo funciona. Quando a gente fala no experienciar nesse sentido, o que a gente quer dizer no sentido das indriyas é que elas são a nossa forma de experienciar o mundo. Quando você não experiencia aquele fator, você não realmente agregou aquele conhecimento espiritual. Você pode ler sobre aquilo, mas se você não agregou aquilo em forma de prática, em forma de experimentação, por meio das indriyas, aquilo se torna uma coisa obsoleta no seu corpo e na sua mente. Agora, o que são as indriyas, afinal, né? Uma das indriyas é a nossa mente e as divisões que a nossa mente tem. Eu vou deixar a nossa mente provavelmente para a live de amanhã, que eu acho mais legal a gente falar das outras indriyas. A gente tem, então, 10 indriyas para falar, né? Mas como 10 indriyas, tá tudo complicado. Lembrando, indriyas são as ferramentas que o meu espírito tem para experimentar o mundo e agregar o conhecimento espiritual por meio dessas experiências. Como é que eu experimento o mundo? Eu posso experimentar o mundo pelo tato de um tecido legal. Eu posso experimentar o mundo pelo olfato
de um palo santo, eu posso experimentar o mundo pelo visual de uma planta bonita, eu posso experimentar o mundo pelo paladar de uma tâmara, eu posso experimentar o mundo pelo som do om tocando de fundo. Então, os 5 sentidos são os 5 indriyas, são 5 formas de experienciar o mundo. Os 5 sentidos, eles trabalham de certa forma assim, ó, vem de fora, vai para a sua mente, os sentidos entram para a mente. A mente apenas absorve os sentidos. Quem cria uma imagem dos sentidos é o seu intelecto, é o seu buddhi. Então, a imagem dos sentidos está ligada com a individualidade de cada um. Eu vou sentir o cheiro de pimenta, aquilo vai me remeter à Índia, eu tive uma experiência boa na Índia, o cheiro de pimenta faz o meu intelecto projetar uma sensação boa. Quando eu tenho uma sensação ruim por causa de um tato, eu tenho nervoso com areia muito fina de praia, dessa que faz barulho quando você passa, só de falar eu já fico meio nervoso. Então isso é uma experiência que o meu tato consegue identificar, ele manda para a minha mente remete uma sensação ruim ao meu intelecto, e o meu intelecto projeta aquilo no meu corpo. Então, as 5 primeiras indriyas que a gente quer falar são sobre os 5 sentidos. Então, a gente tem ali todos eles, tá? 5 sentidos, beleza, não vou passar de novo. As próximas 5 indriyas é como você reage ao que você sentiu. Então, você reage ao que você sentiu, eu me arrepio e quero me afastar quando a areia é muito fina. Então, o meu processo de locomoção é uma das indriyas, é afetado pelo nervosismo que eu sinto no tato da areia, beleza? Então, uma das indriyas chamam Gnana Indriyas. Gnana significa conhecimento, né? As indriyas que você conhece os sentidos. E as Karma Indriyas, as indriyas da ação. Então, você tem 5 formas do seu espírito conhecer as coisas, e você tem 5 formas do seu espírito se representar, fazer uma ação. Então, as 5 formas do seu espírito conhecer as coisas são os 5 sentidos. E as 5 formas do seu espírito agir são as 5 faculdades da ação. A primeira é a locomoção. Então, ali a areia me incomodou, eu vou me locomover. Ela não só me incomodou, como eu preciso me expressar. Então, a palavra é uma Karma Indriya, uma forma do meu espírito representar por meio da ação. Tá? A locomoção, a palavra. O que eu coloco na mão, a apreensão é outra coisa. Tá? Agora, quando eu me afasto de alguma coisa porque eu não gostei daquilo, quando eu digo que eu não gostei daquilo, quando eu não pego aquilo na mão, eu também tenho a opção de usar a excreção. Não só fezes, urina e suor, como os 3 malas, as 3 excreções que a Ayurveda fala, mas me afastar das coisas que não me pertencem. Tá? Então, a primeira, locomoção, palavra, apreensão e agora dejeto, excreção. Agora, muito pelo contrário, quando eu gosto do cheiro de alguma coisa, quando eu gosto da visual de alguma coisa, quando eu gosto do som que aquilo faz, quando eu gosto do tato que aquela pele tem, quando eu acho aquela coisa linda e maravilhosa, eu venho e moro com ela hoje, né, meu bem? Que a gente faz o quê? Troca sexo. É literalmente a palavra sexo que você vai encontrar ali, mas basicamente você troca relações, você troca fluidos. Então, os 5 sentidos, quando são super bem recheados e preenchidos, você usa as 5 faculdades da ação para aquilo. Você pega aquilo na sua mão, você se aproxima daquilo, então, ó, apreensão, você pega, locomoção, você se locomove para perto daquilo, palavra, você diz que você gosta, excreção, você se desfaz de algumas coisas, e troca, você troca todas as coisas que você pode com esse ser. Então, as faculdades da expressão do ser são essas 5. E as faculdades de agregar conhecimento são os 5 sentidos. E a mente fica no meio disso tudo. Então, hoje eu disse que eu vou falar de 11 indriyas pra gente, né? Eu vi que eu tinha escrito aqui, mas eu não fixei. Deixa eu achar meu comentário aqui para eu fixar para vocês. Quem estiver vendo no YouTube, é fácil de encontrar, ó, INDRIYAS, tá? As indriyas.
Então, a gente pensa nos 5 sentidos, nas 5 faculdades da ação e na mente. Essas são as formas de experimentação e aprendizado do meu espírito dentro do mundo. Esse é o jeito que eu consigo aprender, esse é o jeito que eu consigo experienciar o mundo. Tudo o que fica só no intelecto não foi experienciado espiritualmente. Você não vai levar isso com você. Agora, aquilo que você experienciou, aquela pimenta que tu passou no dedo e passou no olho, isso aí você vai levar para a próxima vida. Aquelas coisas que te machucaram, você sempre que cai, levanta mais forte, porque quando é com você, você aprende, a pessoa só aprende pela dor. Não é necessariamente isso, é porque a gente precisa experienciar cada um dos fatores, a gente não aprende se a gente não experiencia, tá? Então, as indrias são os instrumentos do espírito, as ferramentas que a gente tem, o nosso espírito tem para agregar sabedoria. A gente tem as 5 indrias dos sentidos e as 5 indrias da ação. O que acontece, para a gente entender o nome Indriya, tem uma informação bem legal, tá? Indriya, Indra, o deus Indra, é aquele que toma conta desse meio físico e ele afasta Vrita. Quem é Vrita, né? Vrita é aquele que obstrui o fluxo do rio. O que é o fluxo do rio? O Dharma. O que é o fluxo do rio? O funcionamento dos 7 chakras. O que é o fluxo do rio? Os aspectos adequados de uma vida plena. Então, Vrita, ele é o cara que destrói a prosperidade e a felicidade. Indra, ele é o cara que combate isso. Então, se a gente pensar em Indra, o deus Indra, como o deus, ele é o deus mais citado nos textos religiosos do Ayurveda, no Rig Veda, onde ele é citado como aquele que desobstrui os caminhos. Então, é uma forma legal da gente entender que aquele que desobstrui os caminhos é justamente a experienciação, é justamente a análise da mente, a análise do sentido, se aproximar de coisas boas, se afastar de coisas ruins. Então, Indra é esse Deus que te dá consciência sobre o que você deve se aproximar, que agrega partículas espirituais no seu espírito porque você está tendo experiência de acordo com aquilo. Então, a partir do momento que você entende que as indrias elas servem para você experienciar o mundo, seja de forma interna, pelos sentidos, ou de forma externa, pelas suas expressões, elas são a forma que a gente tem de experienciar todas as coisas. Então, o aprendizado vem por meio delas. Indra as indrias é o meio pelo qual nós vemos, sentimos e experienciamos a criação. É o link que existe entre a criação do universo e todos os objetos que foram criados e o conhecimento do que foi criado. Como a gente falou nas lives iniciais das introduções, o objetivo de vida seria que nos tornássemos o máximo de evolução espiritual. Então vamos dizer que o máximo de evolução espiritual seja Shri Bhagavan Narayana, a gente já falou dele. Nas lives introdutórias, primeira, segunda e terceira live, a gente falou bastante de uma figura espiritual que seria um dos 7 grandes mestres, um dos caras que controla o sol, basicamente. Então, o máximo de evolução espiritual que existe é se tornar um Narayana. Todos nós somos Narayanas. Todos nós vamos nos tornar Narayanas, vamos nos tornar regentes estelares e solares. Hoje não parece muita coisa, mas é tudo uma questão do ponto de vista. O que você come rege a qualidade das suas enzimas, a qualidade do seu sangue, a qualidade dos seus 7 tecidos, a fluidez da sua energia, a fluidez do seu rio. Então, para que Vrita, esse deus maligno que obstrui o fluxo energético das coisas, não impere na vida das pessoas, a gente precisa de Indra, das indrias. A gente precisa do conhecimento por meio da experimentação, da expressão por meio daquilo que foi conhecido. E as indrias são justamente a forma que a gente tem a diferença que tem entre o que eu sou e o que eu vou vir a ser. O que eu vou vir a ser é o conjunto das futuras experiências que eu vou ter. E essas experiências são feitas pelo meio dos sentidos e das escolhas que eu tenho com as minhas indrias. Beleza? Ficou muito complexa a aula de hoje? Eu fiz bastante anotação para eu trazer essas frases chaves assim pra gente, né? Como Indriya é o link que existe entre a criação e o conhecimento do que foi criado.
tá? Indra, o deus Indra, ele é conhecido como aquele que guarda as coisas. E você vê que é justamente guardar o conhecimento, guardar a sabedoria para que a gente possa manter o caminhar de todas as coisas. Bem, pessoal, eu tenho mais uma coisa para falar dentro de Indrias, que é o aspecto da mente, mas eu queria deixar a mente para falar amanhã. Sobre Indrias, a gente precisa entender o seguinte: quando eu faço a criação cosmológica desse sistema de Sankhya, que é a base que a gente está estudando chama Sankhya, eu começo falando que existe ou não um Deus, né? Mas se existe ou não um Deus, ele emite duas energias primordiais, Shiva e Shakti, Purusha e Prakriti, essência e matéria. Quando a matéria começa a revestir a essência, ou quando a essência começa a habitar a matéria, você começa a ter um processo de vida. Esse processo de vida ele vem de um intelecto, de uma energia suprema que permite essas conexões moleculares, permite todas essas coisas, e você vai descendo por um aspecto desde o etéreo até chegar na Terra, até chegar nos doshas. A gente está um pouco longe dos doshas, mas a gente vai chegar lá. Quando você desce aqui e vê o seu espírito ele tem um intelecto, ele tem um ego pessoal, e ele começa, quando ele entra em ego pessoal, a gente começa a ver que a gente precisa tratar as pessoas de formas diferentes, porque uma pessoa tem 80 anos, outra pessoa tem 2, outra pessoa tem 30. Então cada uma precisa de uma dieta, cada uma precisa de uma rotina. Cada pessoa no local do mundo precisa de uma coisa diferente da outra. Então a gente começa a ver a diferenciação dos seres. Como os seres se diferenciam, a gente dá um nome diferente para esses seres. Esse nome então são as nossas trigunas, as 3 diferenças de Sattva, Rajas e Tamas. Hoje a gente abriu as gunas, a gente abriu as indriyas de Sattva. Então a gente abriu todas as características do universo sutil de Sattva. Então é diferente, é sutil e é subjetivo o efeito de um sentido. Algumas pessoas vão botar o pé naquela areia fina que eu falei que me incomoda e vão se sentir super alegres. Outras vão se sentir muito nervosas como eu. Então o universo sátvico, por mais que seja descrito como um universo sutil, ele também é descrito como um universo subjetivo. Porque é subjetivo a forma como você consegue alcançar o meio de Sattva. A gente amanhã vai estar falando da mente, que também está dentro de Sattva. Depois a gente vai estudar Rajas, rapidamente, que não tem nem muita coisa para estudar em Rajas. Depois a gente vai para Tamas, onde a gente vai estudar os 5 elementos, os 3 doshas, e a gente começa a falar da parte física, tá bom? Bem, pessoal, dúvidas da aula de hoje, fiquem à vontade para perguntar, tá? A gente está fazendo uma programação para lançar a Semana de Nutrição Ayurveda no final desse mês. Vocês têm que fazer as inscrições para poderem participar no link que está na minha biografia, tá? Não deixem de acessar, não. Natana, o que é sutil? O que é energia sutil? Olha só, tem várias formas de responder isso para você. Você pode dar uma pesquisada estou colocando aqui, tá? Só para você ter um pouco desse conhecimento. Pesquisa energia Kirlian, tá? Dá uma olhada nisso. Fora isso, vou te responder mais objetivamente. Existe mais ou menos 70% de matéria, de energia negra no universo. Ninguém sabe o que é, mas existe mais ou menos 70% de energia negra no universo. Existe 27% de matéria negra no universo. Ninguém sabe o que é, mas está lá. Ninguém consegue entender o que é aquilo, mas está lá. 3% do universo é o que a gente consegue analisar, ver, falar, ouvir, compreender. Então, quando a gente fala no sutil, eu posso falar de prana. Prana é aquela energia que você sente às 6 da manhã, quando você caminha, o ar está muito puro. Quando você caminha nas montanhas, quando você caminha depois de uma chuva, você sente aquela purificação do ar, aquilo chama prana. Prana é uma energia de equilíbrio da matéria. É quando os elétrons estão mais calmos, não está emitindo radical livre, está tudo meio estável, tá? Não está tendo muita troca no ambiente. Então tem várias formas de entender o que é energia. Se você olhar a foto Kirlian, você vai ver que energia é um equilíbrio elétrico. Quando os elétrons estão em equilíbrio, a gente pode falar que a energia está acontecendo. E um déficit de energia ele é a fonte para o adoecimento. Se você pegar um pêndulo e pendular os seus chakras, você vai ver que cada chakra tem um tipo de movimento. E se a gente influenciar um chakra de uma forma maléfica, ele vai ter um movimento maléfico. Então, assim, tem várias definições para energia, tá? Beleza, pessoal. Drica,
Todas as lives estão disponíveis no canal, todas as lives estão disponíveis no Instagram. Eu não consegui salvar a live de ontem para colocar no YouTube, eu vou tentar baixar ela do IGTV para colocar lá, tá? Mas todas estão disponíveis fora isso. Beleza, pessoal, amanhã a gente fala de mente, então hoje a gente falou das 10 indrias, falta mais uma, que é a 11ª, que é a mente, a gente fala amanhã, tá bom? 5 sentidos, 5 faculdades da ação, foi uma live bem legal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate uma foto, não deixa de comentar, tem bastante gente que está começando a acompanhar a gente, tentando entender um pouquinho mais, então acho legal, o pessoal está sempre dando uma revisada nos conhecimentos. Não deixe de acessar o canal do YouTube também, tem muito vídeo introdutório lá. Namastê, até amanhã.